Bom, então, falar um pouquinho do meu projeto. Eu trabalho na ABIEC, que, caso alguém não saiba, é uma associação de indústrias exportadoras de carne. Então, rapidamente, hoje a gente tem 31 associados, frigoríficos associados por todo o Brasil. Grande parte deles se localizam em Mato Grosso do Sul, Rondônia, Pará. E o assunto é bem quente da parte ambiental, né? E, e aí, qual que é o intuito do projeto? É fazer uma divulgação agregados, então seria em termos dos nossos associados da BIEC, sem discriminar quem é qual frigorífico, né? Sem ser nessa especificidade os nossos associados, mas fazer essa divulgação sobre o monitoramento socioambiental que eles hoje já fazem, né? Então, por que que isso vem à tona, né? Os problemas que a gente identificou. Primeiro, que é um desconhecimento do público em geral, de todos os consumidores, sobre a existência desses instrumentos. Então, as pessoas em geral, elas não sabem que frigoríficos têm esse mecanismo de prevenção proveniente da desmatamento, de trabalho escravo, de presença em listas do IBAMA, por exemplo, todas essas presença em terras indígenas e unidades de conservação, né? As pessoas, na verdade, elas não sabem. As pessoas, na verdade, não sabem que muita parte da carne produzida vem da Amazônia. Então, é um pouquinho mais basal do que a parte do monitoramento, né? E essa desinformação, ela ocasiona no quê? Numa falta de confiança da sociedade e como que essa carne é produzida, né? Hoje a gente tem muitos frigoríficos que têm esse compromisso, tanto firmado com o Ministério Público, quanto com ONGs, como o Greenpeace, e o público em geral desconhece todos esses compromissos e o cumprimento deles. Então, isso também é causado pela ausência dessa prestação de contas. Os frigoríficos, eles não dialogam sobre esse assunto tão ativamente com os consumidores, né? Até porque a interação também não é muito forte, né? O e um consumidor tem um varejo, um restaurante, né? Então, essa interação não é direta. E aí, como que a gente enxerga, então, o papel da BIEC? Ela pode assumir esse papel de agregar essas informações dos nossos frigoríficos associados e de fazer uma divulgação delas através de um relatório sobre o setor, divulgando, então, todas essas informações sobre o monitoramento que os nossos associados hoje já fazem. E quais são as causas, né, disso tudo também? Que os frigoríficos hoje eles prestam conta individualmente, então eles não estão agregados, fazendo um retrato do setor de indústria da carne bovina no Brasil. Eles também fazem essa prestação de contas voltada muito ao cumprimento dos TACs e de uma maneira mais fechada, né, de Ministério Público Federal. E os 3 frigoríficos, os 3 maiores do Brasil hoje, eles têm compromissos com o Greenpeace. E esse compromisso tem no seu cerne essa divulgação de uma auditoria independente. E essa auditoria divulgada é um relatório bem técnico, então com critérios de verificação de sistema, uma auditoria de sistema mesmo, né? E esse relatório é divulgado no site das empresas. Não é assim, tá lá, né? Se a pessoa não souber que ela tem que ir lá buscar essa informação, ela não vai saber da existência dela, né? Então. O Bianca, você consegue pôr em tela cheia a apresentação? Aqui parecia que tava. Pra gente tá uma tela menor. Como que será que eu faço, hein? Se tiver simples aí, senão. Agora ele abriu. Tá. Vou ver se eu ponho do PDF. Melhorou? Peraí. Aqui você tem que alternar a visualização. Tá. No PowerPoint, então, se estiver mais fácil. Só pra gente. Se a gente consegue ler melhor. É que eu achei que tá. Não foi. Acho que é do próprio programa. Não tem problema, vai em frente, a gente não interrompe muito.
Desculpa, que aí vai ficar pequeno para vocês enxergarem, né? Não, mas está explicando super bem, dá para entender. É, porque tá com os comentários. Se tu puder tirar os... talvez agora melhore. Melhorou? Melhorou, obrigado. Tá. Bom, então qual é o objetivo principal do projeto? É elaborar e fazer a divulgação periódica, no caso anual, de um relatório contendo o quê? O número total de frigoríficos que são associados à BIEC, quem eles são, onde que se localizam as suas plantas, fazer a divulgação do mapa do Brasil inteiro com essas plantas localizadas no Brasil. Fazer também a divulgação comparando o desmatamento versus a exportação, versus o preço médio de venda, de exportação, a gente consegue fazer essas comparações todas. Além disso, o intuito também é fornecer um número total de fornecedores, então de produtores que têm relacionamento com os nossos associados. E aí, com isso, começar a fazer alguns cruzamentos. Então, quantos desses fornecedores cadastrados, eles são bloqueados ambientais, né? E aí, começar essa discriminação mais específica. Entender quantos são bloqueados porque foram pegos no PRODES, quantos foram bloqueados porque não fizeram o CAR, porque tem presença na lista de embargos do trabalho escravo, ou presença em terras indígenas, todos os critérios que estão presentes nesses termos de compromisso, ou nos próprios compromissos com as ONGs, né? E qual que é o impacto que a gente almeja com esse tipo de divulgação? Conforme a linha do tempo vai andando, então conforme a gente vai construindo uma série histórica, a gente vai conseguindo construir uma robustez e uma representatividade dos dados da indústria frigorífica com relação a esse tema, que hoje não existe. E aí, a partir disso, a gente vai conseguir começar a verificar correlações do monitoramento socioambiental dos frigoríficos com outros indicadores. Então, o primeiro que a gente pensa é o desmatamento, mas a gente pode também relacionar com o PIB, com o IDH. A gente sabe que tudo isso está muito relacionado, né? Então, o desmatamento com o desenvolvimento da região. Então, ao fornecer uma linha do tempo e ao se avançar nela, a gente consegue uma maior base de dados para prestação de contas do setor às partes interessadas, né? Que no caso muita interação com relação a esse tema com ONGs, com o varejo também, né? O varejo tem algumas demandas com relação a isso. Então, a longo prazo também, ele poderá ser uma base, um subsídio para o direcionamento de estratégias de desenvolvimento de fornecedores, porque, assim, uma vez que esses fornecedores são bloqueados, o que acontece com eles? Eles não viram fumaça e vão embora, né? Eles ainda estão lá, eles ainda estão produzindo, tem tantos boizinhos lá que estão numa situação que tira a cadeia principal de fornecimento. Como é que a gente faz para que eles não fiquem marginalizados ou que eles não entrem numa cadeia clandestina, né? Que é o pior dos cenários. E aí, sabendo também quais que são os critérios, quais que são as causas maiores de não conformidade de um fornecedor, frigoríficos poderão entender melhor quem são eles também, né? E estabelecer uma estratégia de relacionamento. Então, a ideia geral é que a gente comece tirando fotografias nos primeiros anos desse cenário de monitoramento socioambiental e que, com o passar dos anos, isso vire um filminho, né? Então, que a gente consiga fazer um gráfico de 10 anos, 20 anos com essa comparação. Aí, as atividades, então, para a gente conseguir começar a desenvolver essa prestação de contas para o público, né? Engajar o nosso associado, então, através de reuniões coletivas da nossa Câmara de Sustentabilidade aqui, e também um engajamento muito individual. Esse contato vai ter que ser feito tete a tete, né? Para apresentar o projeto e mostrar também a importância dessa transparência de dados, né? Hoje, assim, o entendimento de que os dados abertos e que eles são necessários até para uma melhor compreensão do público do nosso setor,
não é muito difundida. Então, a BIEC teria esse papel de começar esse convencimento dessa importância, né? E o segundo passo, então, é preparar um modelo de questionário para coletar esses dados, quais são as variáveis de interesse, e isso pode ser dado por um formulário online ou através de uma planilha, né, normal. E disso, a próxima atividade é começar a preencher, então, no primeiro ano já começar com os prioritários seriam os que já têm os termos de ajustamento de conduta, que são os que já prestam contas de alguma maneira para o Ministério Público Federal, que já tem essas informações mais mastigadas, né? E aí, então, preparar o relatório e fazer essa divulgação no site da associação, preparar uma publicação física, talvez, folders em outra língua também, né? E principalmente manter a periodicidade dessa publicação, né? Que o intuito principal é construir um banco grande de informações. Então, o público beneficiado, dividindo em dois grupinhos aí, a sociedade civil, ela vai ter, então, esse acesso a dados gerais, de uma maneira simples e de fácil entendimento, né? Muito técnica, termos muito técnicos, vai ser uma coisa mais amigável, né? E aí, para as outras indústrias, para as ONGs, o varejo e até instituições públicas, um melhor entendimento sobre o histórico, né, do monitoramento dos frigoríficos e como que o setor anda endereçando esse tema, né, e qual o papel dele. Aí, os parceiros e apoiadores, primeiro, antes de tudo, os frigoríficos associados que têm esses termos de compromisso. Aí depois a gente pretende ampliar o número de associados aderentes, então ampliar o escopo, né? Atingir todos os nossos 31 associados localizados no Brasil inteiro. E aí a gente também vê o varejo como um sensibilizador do consumidor, né? Ele vai ser a ponte para as demandas da sociedade com a indústria. Além disso, é muito importante o que as ONGs têm a falar, a gente tem relacionamento com várias, tanto Imaflora, WWF, IPAN, todos esses, né? A gente tem bastante diálogo com eles. Então, buscar parcerias e apresentar o projeto, apresentar quais são as informações que a gente pretende levantar e divulgar, qual é o formato, para ver qual que é a perspectiva, né, deles e as opiniões e pontos de vista além das demandas, né? Então, às vezes, a informação precisa ser apresentada de a gente não consegue ver, mas eles conseguem trazer essa demanda para nós. E aí, aqui do lado, eu coloquei só a equipe que eu montei aqui para trabalhar no projeto, além de mim como analista de sustentabilidade, ter a ajuda de uma assistente técnica e das gestoras, né? Aí, um cronograminha eu fiz para os primeiros 2 anos, além do final desse ano, né? Então, o engajamento com associados vai... Conforme associados entram, a gente precisa fazer esse trabalho de sensibilização, de convencimento, de engajamento mesmo, a preparação dos questionários, aí as rodadas de teste de respostas, a elaboração do relatório e publicação, e aí no final de todo o ano é muito importante que a gente tenha um momento para avaliação e para melhoria, né? Então, inicial. E aí é isso, gente. Beleza, Bianca. Obrigado aí por compartilhar. Acho que está muito, enfim, interessante a proposta, né? Acho que um salto de geração de informação, agregação e disponibilização, né? E aí a questão que eu trago para você, para iniciar a rodada de conversa, porque, claro, né, na perspectiva do setor, ainda não existe a compreensão de que a transparência total e desagregada ela é desejável, né? Aí a minha dúvida é se começa a existir a percepção de que a transparência, né, o avanço da transparência, ele é algo benéfico, né, para o setor, ou se ainda é visto como uma ameaça, né, na medida que a transparência ela vai evidenciar relações comerciais, mas eventuais também
enfim, problemas, né, de fornecimento da carne, né, da origem da carne, etc. Então, um pouco desse termômetro, assim, né, qual que é o termômetro que você tem sobre a perspectiva do setor em relação à vantagem da transparência ou se é vista ainda como um problema, né? E aí o Humberto quer emendar em algo próximo, fica à vontade, Humberto. Não, eu também achei muito interessante, viu, Bianca? E o que eu fiquei pensando assim, é muito sensível, difícil com os atores. Eu senti assim um pouco que o tema, você abordou a parte mais de controle das pressões, dos taques, das respostas, né, da necessidade de dar a resposta. Eu não sei se é possível ver algum tipo de caso né? A gente sabe, por exemplo, que a carne brasileira é considerada no exterior como uma carne diferenciada, né? Pelo fato de não ter muita ração, né? Enfim, que é a carne verde, né? Conhecida como carne, enfim, é uma carne de boa qualidade. E que se, vamos dizer, a gente tivesse a questão ambiental, né? Florestal, de produção de serviços, que elas tivessem qualidade ambiental, né, bem... Então, vamos dizer assim, ou você tem um caso de... Porque isso pode ser fator de concorrência entre essas empresas, né? Ou, se não existe um caso de sucesso, o caso ideal, vamos dizer assim, né? Então, imaginar aquela uma situação onde, idealmente, né, isso seria um fator de agregar valor a né? Então é algo nessa linha que eu gostaria de mandar. Tá, obrigada pelas perguntas. Respondendo a sua, Humberto, a gente tem realmente essa diferenciação, né? Porque a produção é extensiva e, por exemplo, nos Estados Unidos é muito por confinamento, que tem um outro tipo de produção, apesar de ser mais produtiva, né? Você não tem, por exemplo, o sequestro de carbono que tem nas pastagens, você não tem aquele aspecto de possibilidade de integração, todas essas coisas, né? E hoje, assim, o que a gente vê é que esses critérios de sustentabilidade, esses diferenciais, eles não são vendidos tão bem quanto eles poderiam pelo Brasil, né? Então, assim, você vê outros países que têm um sistema de produção que é bem menos verde, por assim se dizer, que o Brasil, e eles vendem o produto como se fosse as mil maravilhas, assim, né? Então, o Brasil tem essa necessidade de ainda desenvolver essa questão. E aí, justamente, eu acho que essa que é a chave, né? O mercado que vai regular muito o que os frigoríficos vão entregar, né? Sempre vai ser assim, né? Se tiver alguém que queira comprar uma carne com critério de sustentabilidade, eles vão cumprir, né? Ou até hoje foi muito na questão do controle, como o Renato falou, né? Vindo do Ministério Público mesmo, eles como uma agência para multar, para autuar, caso não seja feito um monitoramento, a gente está começando a ver que a demanda vindo do mercado é uma outra possibilidade, aí é nessa visão da indústria, né? Ela vê isso não como uma externalidade negativa, mas positiva, né? E aí, assim, o primeiro passo, acho que é salientar o que a gente já tem desenvolvido, né? Que são muitos aspectos interessantes. Então, o Brasil tem diversas normas, aí fugindo indo mais para a parte do bem-estar animal, né? O Brasil não permite, por exemplo, o uso de hormônios e todas essas coisas nessa pegada mais saudável que está tendo hoje em dia. É muito importante se a gente conseguisse vender isso melhor, né? Você viajar para a Europa, qualquer francês ou irlandês vai tipo falar para você que a carne do Brasil tem hormônio, que a carne do Brasil é um monstro, que é horrível, que não sei o quê, né? E esse desentendimento é muito, muito presente ainda, né? E a associação tem esse trabalho que é esclarecer como é o produto do Brasil, né? E aí, Renato, indo na sua pergunta da questão da transparência, hoje eu acho que assim, as duas coisas, né? Tanto o monitoramento, então, essa consciência da responsabilidade que o frigorífico tem da cadeia, então, de todos os elos que vêm antes dele, imperativa. Se você não faz, você vai ter que fazer uma hora. Não tem como escapar.
E a outra questão é transparência, né? Então a gente vê que, assim, conforme as gerações vão ficando mais jovens, é mais fácil de entender, né? E os dados estão ficando cada vez mais públicos, né? Então, sim, muito proximamente a gente vai conseguir entrar no site do Ministério da Agricultura, sei lá, digitar lá JBS, o frigorífico, sei lá, de Lins, ver todas as GTAs que ele, né? Isso não está muito longe de acontecer. Então, eu acho que, assim, convencer e esclarecer que se você não fizer antes, alguém vai fazer, e aí é melhor que você seja a pessoa que vai abrir os seus dados, vai abrir o diálogo, que vai mostrar que todas as coisas positivas que você faz e as que não estão, que tem falhas, o que você pretende, o seu plano de trabalho para melhorar tudo, né? O sistema nunca é perfeito, você sempre precisa aprimorar ele, né? Então eu acho que essas duas questões, a questão de necessidade de fazer monitoramento e a necessidade de ser transparente, elas são inevitáveis e imperativas. Quanto mais rápido a indústria aceitar e começar a internalizar tudo isso, vai ser melhor para ela, né? Mais saudável. Legal, obrigado pela resposta. Mais alguém tem algum ponto, alguma questão? Mas então, só mais uma coisa, Bianca. Existe essa percepção de que é inevitável a transparência? Porque não citando assim a ABIEC individualmente, né, mas o setor privado tem uma resistência maior, né, em abrir completamente os dados, né? Então, de certa forma, ainda resiste em abrir todos os dados do CAR, né? O debate do GTA ainda não está tão avançado, né? O do CAR ele se intensificou mais, mas também existe resistências, né? Você entende que tem essa percepção de que uma hora vai acontecer assim, que os players assim do setor entendem que vai ser inevitável? Bom, eu acho que ainda não tanto, mas é como eu falei, né? Conforme assim, você vê que um frigorífico, as gerações estão ficando mais jovens nessa parte tanto da parte da direção, da parte da presidência. Então, quando você vê que o mais jovem, então as pessoas que fazem os negócios estão ficando com uma idade menor, fica mais fácil de ser construído, né? E essa é a minha visão, tá? Essa parte que é inevitável, tudo isso é a minha visão. Estudante sem formada, mas é o que eu gostaria que acontecesse, né? É o que eu vou tentar trabalhar para conseguir efetivar, né? Legal. Beleza, obrigado aí por compartilhar seu projeto. Muito bom. Eu acho que a Jos tem uma pergunta. A Jos tem uma pergunta? Vai lá, Jos. Desculpa, não tinha visto. Sim. Parabéns, Bianca. Obrigada. Muito bom o trabalho. A gente deve ter até conversado durante o curso sobre o que você ia falar. Mas eu fiquei aqui vendo a sua apresentação, né, e você falando muito na questão da disseminação do relatório feito, né, da produção, da carne bovina, essas coisas. Mas como é que vocês já pensaram em alguma estratégia aqui para a Amazônia? Como que isso vai ser difundido por aqui? Porque aqui a gente tem uma outra concepção, né, a respeito da criação de boi, né? A gente tem uma concepção mais de valorização da floresta em pé, e aí a questão bovina, a gente não gosta do boi, mas porque depende muito da floresta essas questões, né? E aí, como que vocês, qual seria a estratégia de vocês em relação a isso? Não, Jossi, é super importante essa parte do boi na Amazônia, né? A gente vê que é um assunto muito conturbado, principalmente porque bom, eu tava aí no Pará semana retrasada, então assim, a gente tava passeando aí de teco-teco, dava para ver o que era gado, o que era, né, todas as produções que tem aí na Amazônia. E assim, eu acho que uma coisa que é muito importante que a indústria frigorífica tem como contribuir é ajudar na quem é pecuarista profissional e quem é pecuarista porque quer fazer
área, porque quer desmatar e segurar um pedaço de terra, né? Então, assim, a gente tem esses dois perfis. E uma indústria frigorífica que tem consciência da responsabilidade dela, socioambiental, da cadeia dela, ela não quer trabalhar com esse segundo tipo, né? Então, assim, esse cara que quer pôr 3 boizinhos ali, porque só para desmatar, para segurar aquele pedaço de terra, não é uma pessoa interessante para a gente ter relações comerciais, não é com quem a gente quer trabalhar, né? E aí essa pessoa, não sei, vai ter que... Então, e aí eu acho que o frigorífico ele tem que expor e também trabalhar junto com IBAMA, com outros órgãos para conseguir fazer com que eles sejam suprimidos, né? Essa parte de crime mesmo, que é o desmatamento da Amazônia, né? E eu acho que aí, no caso, um tipo de atuação que o frigorífico poderia fazer para entrar na Amazônia perspectiva é através de parceria com a ONG, né? Então, as ONGs que estão presentes lá na Amazônia mesmo. A gente interage com algumas, né? A gente tem alguns frigoríficos que têm parceria com a ONG já, tanto no Mato Grosso quanto no Pará, e eu acho que esses projetos são muito importantes, foram muito importantes para eles, e eles realmente sabem do papel disso. Esses projetos têm um componente ambiental, tem um componente também social, então, de assistência técnica para o produtor, dele, extensão, todas essas coisas, né? Eu acho que dar escala a isso é muito importante. Não sei se respondi. Valeu, Bianca. Obrigada. Beleza, Bianca. Obrigado pela apresentação. Obrigada a você. Dê certo aí, tenha motivação e o espaço para implementar o projeto. E já passo então para a Bianca.